Galera dos terceiros anos, vamos corrigir a atividade do dia 30/4. Aumentem a velocidade do vídeo e vamos lá. Na questão número 1, o exercício quer saber se esses pontos são alinhados. Então, na letra A e na letra B, ele quer saber se esses três pontos são pontos alinhados. Outra forma de dizer isso é perguntar se os pontos são colineares, tá? Ser alinhados e ser colineares é a mesma coisa. Então vamos lá descobrir. Então aqui na letra A, a gente tem três pontos. Ponto A de coordenadas 0 e 2. Ponto B de coordenadas -3 e 1. E ponto C de coordenadas 4 e 5. Quem não assistiu o vídeo da explicação desse conteúdo, galera, assista lá, viu? Para você não ficar perdido. Deixa eu só responder um aluno aqui, porque eu estou em aula agora. Só um momento. Então vamos lá. Para descobrir se esses pontos são colineares, se eles são alinhados, é aquele processo. A gente monta uma matriz com esses três pontos, calcula o determinante dessa matriz e vê se o resultado vai ser zero. Se o resultado for zero, é porque os pontos são alinhados, são colineares. Se eles não forem, aí é porque eles não são alinhados, beleza? Então vamos fazer isso. Então eu vou montar aqui a nossa matriz. Vai ficar o seguinte. Aqui, na primeira linha, eu vou colocar as coordenadas do primeiro ponto, que é o ponto A. Então vai ficar 0 e 2. Aqui na segunda linha, eu vou colocar as coordenadas do ponto B, que é -3 e 1. E na terceira linha eu coloco as coordenadas do ponto C, que é 4 e 5. Aí a última coluna a gente vai preencher ela com o número 1. Beleza, montei a minha matriz, agora eu vou calcular o determinante dessa matriz, que eu estou chamando aqui de D. Para calcular o determinante, eu vou repetir essas duas colunas aqui do lado dessa barra. Então vai ficar 0, 2, -3 e 1, 4 e 5. Vamos lá. Então vai ficar... Agora a gente vai fazer uma série de multiplicações seguindo essas linhas aqui, ó. Quando a gente for multiplicar no sentido contrário, da direita para a esquerda, a gente vai considerar um sinal de menos aqui. Incluir um sinal de menos na conta. Então olha só como que vai ficar. Zero vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. O zero, galera, nem precisa escrever aqui que ele não vai ter importância na conta. Como serão contas de somas e subtrações, somar e subtrair com zero não altera nada. Então, deu zero, nem precisa escrever o zero aqui, tá? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. 1 vezes -3, -3. -3 vezes 5, -15. Agora vamos multiplicar no sentido contrário. 2 vezes -3, -6. -6 vezes 1, -6. Só que aí, na linha, como a gente está multiplicando aqui no sentido contrário, vai ter um sinal de menos incluído. Então, esse menos aqui com esse menos dá mais. Então, vai ficar 6 positivo.
Tem que tomar bastante cuidado com esses sinais. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 5, 0. O 0 não precisa escrever. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. Com esse menos aqui, fica menos 4. Agora vamos fazer o cálculo. 8 menos 15, eu vou fazer com esses dois pares aqui, tá? Embora a ordem aqui não altere o resultado. 8 menos 15 dá menos 7. 8 menos 4, desculpa, 6 menos 4 dá 2. Menos 7 mais 2 dá menos 5. Então, como o resultado aqui não deu zero, a gente tem que esses pontos não são pontos alinhados, ok? Então, quando você for fazer, você escreve aqui, ó, os 3 pontos não são alinhados, tá? Para a resposta ficar mais completa. Continuando, vamos fazer agora a letra B. Dá para fazer a letra B aqui. Então, na letra B, os pontos são os seguintes. Um ponto D, de coordenadas menos 1 e 3. Um ponto E de coordenadas 2 e 4. E um ponto F de coordenadas menos 4 e 10. Então vamos verificar se esses pontos aí são pontos alinhados ou não, são colineares ou não. Então vamos montar a nossa matriz. Aqui eu vou colocar as coordenadas do primeiro ponto, que é o ponto D. Depois eu vou colocar as coordenadas do ponto E. E depois as coordenadas do ponto F. A última coluna nós vamos preencher com o número 1. E é isso. Agora vamos calcular o determinante dessa matriz. Então vamos repetir as duas primeiras colunas aqui do lado direito da segunda barra. E vamos fazer aquelas multiplicações seguindo essas linhas aqui, ó. Então essa diagonal, essa diagonal, essa diagonal. Depois, incluindo o sinal de menos, a gente vai fazer essas multiplicações no sentido contrário. Então é obrigatório ficar fazendo essas linhas, tá, galera? Isso aí é só para ajudar a você visualizar o que você vai ter que multiplicar. Então vai ficar menos 1 vezes 4, menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 4, menos 7. Desculpa, 3 vezes menos 4, menos 12. Deixa eu arrumar esse 3 aqui que ele ficou feio. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 10, 20. Agora vamos multiplicar no sentido contrário. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Como aqui tem um sinal de menos embutido, vai ficar menos 6. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes 10, menos 10. Como vai ter um sinal de menos embutido, esse menos com esse menos dá mais. Então fica 10 positivo. 1 vezes 4, 4. 4 vezes menos 4, menos 16. O menos 16 com o menos aqui da linha fica mais 16. Então, vamos fazer essa conta. Vai ficar, começando por aqui, menos 4, menos 12, sinais iguais, conserva o sinal e soma. Dá menos 16. 20 menos 6
dá 14. E 10 mais 16, 26. Menos 16 mais 14 dá menos 2. Fica menos 2 mais 26, que dá 24. Bom, galera, como não deu zero, a gente tem que... esses 3 pontos também não são alinhados, ok? Uma coisa interessante para a gente notar é que sempre que 3 pontos não são alinhados, eles podem formar um triângulo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui 3 pontos que são perfeitamente alinhados. Vamos supor que esses pontos aqui estão perfeitamente alinhados. Se eu desalinhar um deles, apenas um deles, por menor que seja esse deslineamento, vamos supor que eu tire esse daqui aqui e coloque ele um pouquinho para cá. Isso daqui já vai formar um triângulo. Beleza? Então, sempre que você tiver 3 pontos que não estão alinhados, eles podem formar um triângulo. Eles podem vir a ser os vértices de um triângulo. Tudo bem? Tem até exercício que pergunta assim, ó. Ele te dá 3 pontos e pergunta para você se esses 3 pontos podem ser o vértices de um triângulo. Aí, para verificar, você faz essa mesma conta e verifica se não vai dar zero. Se não der zero, eles podem ser os vértices de um triângulo. Agora, se der zero, aí eles são alinhados, não tem como ser um triângulo. Beleza? Não tem como formar um triângulo. Então, está aí a resposta da número 1. Vamos agora para a questão número 2. Sabendo que os pontos A, B e C são colineares, ou seja, são alinhados, encontre o valor de x. Então, essa é a questão número 2. Sabendo que os pontos A, B e C são colineares, encontre o valor de x. Beleza. Então, vamos lá resolver essa questão. Então, a gente tem um ponto A de coordenadas x e 5. Temos um ponto B de coordenadas 1 e 1. E um ponto C de coordenadas 3 e menos 1. Muito bem. Então, esses pontos aqui, eles são colineares. Então, eu sei que se eu calcular o determinante de uma matriz formada por esses pontos, daquela forma que a gente faz, o resultado vai dar zero. Aí eu vou me aproveitar disso para encontrar o valor do x. Então, eu vou fazer aquela mesma conta, só que agora tentando encontrar o x. Olha só como que vai ficar. Vou montar a matriz. Aí aqui eu coloco x e 5, 1 e 1, 3 e menos 1. E aqui eu preencho com o número 1. Ficou um pouco... Deixa eu montar mais separado aqui. Aqui eu preencho com o número 1. Para calcular o determinante, eu vou repetir as duas primeiras colunas aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquelas multiplicações, aí quando eu obtiver o resultado aqui, eu vou igualar a zero, porque como os pontos são colineares, o resultado dá zero, beleza? Então eu vou igualar a zero depois. Eu vou colocar aqui igual a zero aqui. Então vamos lá fazer aquelas multiplicações, deixa eu colocar aquelas linhas aqui.
Então a gente vai fazer essas multiplicações. Então, x vezes 1x, x vezes 1x. 5 vezes 1, 5, 5 vezes 3, 15. 1 vezes 1, 1, 1 vezes menos 1, menos 1. 5 vezes 1, 5, 5 vezes 1, 5. Como a gente está multiplicando no sentido contrário, vai ter um menos, vai ficar menos 5. Deixa eu já colocar os menos aqui. X vezes 1x, x vezes menos 1, menos x. Só que aí o menos com esse menos dá mais. Então fica x positivo. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Com esse menos, menos 3. Aí isso aqui eu vou igualar a zero. Quando a gente faz isso, a gente obtém uma equação. Aí é só você resolver essa equação que você encontra o valor do x. Para isso, eu vou deixar apenas os termos que têm x do lado esquerdo da igualdade e os que não têm x do lado direito. Então, eu vou repetir esses dois x aqui, porque eles já estão do lado esquerdo. Agora, esses que não têm x, eu vou passar todos para o lado direito da igualdade com o sinal trocado. Então, o 15 está positivo, vem para cá negativo. O 1 está negativo, vem para cá positivo. O 5 está negativo, vem para cá positivo. E o 3 está negativo, vem para cá positivo. X mais x, 2x. Aqui fica 15 menos 15 mais 1, menos 14. E aqui 5 mais 3, 8. Então fica 2x menos 14 mais 8 dá menos 6. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é o do 14, e subtrai. 14 menos 8, 6. Para encontrar o x, eu tenho que isolar ele. Então, eu tiro esse 2 daqui e passo ele para o outro lado. Como o 2 está multiplicando o x, eu passo o 2 dividindo. Então, vai ficar menos 6 sobre 2. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, o x aqui é menos 3. O que isso representa, galera? Representa que para que esses três pontos sejam colineares, o x tem que ser menos 3. Se ele for qualquer outro número, esses pontos deixam de ser alinhados, deixam de ser colineares. Então é isso, essa é a resposta da número 2. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. Até a próxima. Falou!